Olá, eu sou a Lilian e hoje nós vamos tirar algumas dúvidas para aquelas pessoas que desejam se aposentar pelo INSS. Quem nunca contribuiu para o INSS pode receber algum benefício? Quem nunca contribuiu, a pessoa não pode aposentar-se nem deixar uma pensão para aqueles dependentes. Mas existe um benefício que o INSS concede àquelas pessoas que nunca contribuíram, mas que essa pessoa precisa ter baixa renda, ser idosa ou ter alguma deficiência. Esse benefício é o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Então, sim, no caso do INSS, existem alguns benefícios para aquelas pessoas que nunca contribuíram. É melhor contribuir para o INSS ou previdência privada? Depende. No caso de uma pessoa que trabalha com carteira assinada, ela precisa contribuir para o INSS porque é uma regra, é um padrão. Então, ela deve sim e precisa fazer essa contribuição. Agora, a pessoa que ela deseja ter uma outra renda, ter um outro valor, aumentar o valor da sua contribuição, aumentar o seu valor de aposentadoria, ela pode também optar por uma contribuição de previdência privada. Então, ela pode somar as duas e aí no futuro ela ter uma renda maior. Então, não é o melhor ou o pior. Quem trabalha com carteira assinada precisa contribuir para o INSS e também aquela pessoa que quer ter uma renda superior, ela deve procurar uma outra forma, como por exemplo a aposentadoria privada. Posso fazer alguma coisa para aumentar a minha aposentadoria? Se a pessoa contribui hoje em cima do valor do salário mínimo, por exemplo, se é um contribuinte facultativo, ele pode optar por uma contribuição sobre uma base de cálculo maior. Se a pessoa ela trabalha e tem uma determinada renda e ela deseja uma renda maior no futuro, ela pode procurar outras funções, outro emprego que lhe dá um valor de salário superior. A pessoa também pode trabalhar em dois locais, dois empregos e contribuir junto ao INSS nos dois salários. Então, todas essas são formas de pensar numa aposentadoria no futuro com uma contribuição maior, com um salário maior. Além disso, também é possível a pessoa se programar para uma aposentadoria particular, privada, que além da do INSS, ela terá mais uma outra fonte de renda para o futuro. É possível começar a contribuir para o INSS depois dos 50 anos? Sim, a pessoa pode contribuir para o INSS a qualquer tempo, mas é importante lembrar que o INSS tem as regras para aposentadoria de tempo de contribuição e de idade. Então, uma pessoa que decide começar a contribuir depois de 50 anos, ela precisa cumprir o tempo mínimo de contribuição para depois da entrada da sua aposentadoria. Posso incluir o tempo de serviço como voluntário para a aposentadoria do INSS? Não, no caso do serviço voluntário, normalmente a pessoa não tem um recebimento de um salário, de um valor referente a essa prestação de serviço. Então, quando uma pessoa presta um serviço voluntário, esse tempo de trabalho, ele não conta para a contribuição junto ao INSS. Agora, se a pessoa trabalhava como autônomo ou CLT, ou ela opte por fazer a contribuição de forma facultativa, ela pode colocar esses valores contribuídos, esse tempo de contribuição, para contar para a sua aposentadoria no futuro. O que acontece com as contribuições do INSS depois que o segurado falece? As contribuições que a pessoa fez para o INSS, elas não são herdadas para outra pessoa. Mas o que acontece é que aquela pessoa que faleceu, ela deixa uma pensão para os seus dependentes. Então, a pessoa que contribuiu e veio a falecer, o INSS concede ao seu dependente uma pensão, e essa pensão é um salário baseado no valor do salário que a pessoa contribuía, na contribuição que ela tinha, e aí esse valor ele fica sendo pago todos os meses para aquele dependente dessa pessoa que faleceu. E aí o nome dado a esse tipo de pensão é a pensão por morte. É verdade que quem trabalha em mais de um emprego contribui em dobro para o INSS? Sim, se a pessoa trabalha com carteira assinada em dois empregos, em duas instituições, existe o recolhimento para o INSS, para a Previdência, referente aos dois salários que essa pessoa possui. Então, sim, se ela trabalha em dois lugares de carteira assinada, ela tem o recolhimento para o INSS nas duas bases de cálculo. E aí, esse valor, ele é considerado na média para quando a pessoa for se aposentar e no tempo de contribuição também.
Como o INSS lida com o tempo de contribuição dos empregados domésticos? O INSS ele contabiliza a contribuição para o empregado doméstico. Antigamente, o empregador ele não era obrigado a recolher e contribuir para o INSS referente ao empregado doméstico. Então, a pessoa que trabalhava como doméstico antigamente, ela não tinha direito aos benefícios da Previdência. Mas depois da reforma, todo empregador ele precisa contribuir, ele precisa recolher para contribuir para o INSS referente a esse serviço doméstico. E aí essa pessoa que trabalha de carteira assinada, ela tem acesso aos benefícios do INSS tanto durante o seu período de trabalho, como, por exemplo, auxílio-doença ou salário-maternidade, mas também aposentadoria no futuro. Então, os empregados domésticos têm acesso a esses benefícios através dessa contribuição que, a partir da reforma, ela tornou-se obrigatória para todo mundo dessa categoria. Me aposentei e voltei a trabalhar. Sou obrigada a contribuir para o INSS? Sim. A pessoa que já se aposentou, ela tem a sua aposentadoria, então ela tem um salário que recebe mensalmente do INSS. Se ela opta em continuar trabalhando, ela continua com a obrigação de contribuir para o INSS referente a esse salário que ela recebe do seu trabalho. Então, é importante lembrar que a contribuição para o INSS, ela não é só para você ter lá no futuro a sua aposentadoria, mas também para garantir o equilíbrio das pessoas que hoje recebem aposentadorias e demais benefícios, e também pensando na aposentadoria do futuro de outras pessoas. Então, existe um equilíbrio aí nesse cálculo e todo aquele que está trabalhando de carteira assinada, ele precisa sim contribuir para o INSS, mesmo que ele já seja aposentado. Sou contribuinte facultativo. Posso parar de contribuir para o INSS? Sim, é possível uma pessoa que é contribuinte facultativo parar de contribuir de maneira temporária, por exemplo. É importante lembrar que se a pessoa para de contribuir para o INSS e não retoma essas contribuições, ela não pode, por exemplo, aposentar no futuro e também não tem acesso aos benefícios do INSS durante a sua vida, como salário-maternidade, auxílio-doença e outros benefícios que o INSS proporciona. Então, se a pessoa contribui de forma facultativa, ela pode sim interromper, mas é importante que ela lembre que se ela deseja ter algum benefício, ela precisa retornar a essas contribuições junto ao INSS. Posso contribuir para o INSS mesmo sendo estudante? Sim. A pessoa que ela estuda e ainda não trabalha, ela pode sim começar a contribuir para o INSS de forma voluntária. Ela entra no portal, do INSS, emite ali uma guia e ela vai fazer o pagamento dessa guia de forma facultativa, sem que ela precise trabalhar de carteira assinada ou ter algum outro vínculo empregatício. Então, sim, uma pessoa que é estudante, ela pode contribuir e dessa maneira ela já está pensando no futuro e também em alguma necessidade que ela tenha e seja preciso utilizar um dos serviços, um dos benefícios que o INSS proporciona aos seus segurados. Parei de contribuir para o INSS. Perco os benefícios de ser segurado de maneira instantânea? Não. O INSS ele tem um período, uma carência, que é chamada de carência, período da graça, em que a pessoa, mesmo tendo suspendido as suas contribuições, ela ainda tem um período em que, se ela precisar ter acesso ao salário-maternidade, ao auxílio-doença ou alguns outros benefícios, ela pode ainda ter acesso. Existe um prazo aí de 12 a 36 meses de carência que depende de cada um dos benefícios do INSS. Para saber os detalhes, é importante entrar em contato com o INSS para saber o período exato que a pessoa tem de carência a partir do momento que ela deixa de contribuir. Se ela deseja retomar os seus benefícios, a sua segurança ali junto ao INSS, ela precisa voltar a contribuir de maneira recorrente. Espero ter respondido todas as suas dúvidas, mas se você tiver mais alguma, deixe aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você ficar por dentro das notificações.